Resolução da lista 4. Primeiro exercício da lista 4, quero gerar um vetor aleatório, 10 elementos, entre 1 e 100, uso o sample. Vou pegar uma variável chamada maior e uma variável chamada menor, onde eu pego o primeiro. Depois, com while, eu vou pegar a partir do segundo em diante e perguntar cada um se é maior do que aquela variável que está guardando o maior dos maiores. E aí, até aquele momento, se aquele atual for maior do que o maior dos maiores dos anteriores, eu atualizo. A mesma coisa com o menor. Tem outra forma de fazer isso aqui. Nós podemos fazer utilizando o for, mais fácil, né? É a mesma coisa, estou pegando a fatia do segundo em diante e estou atualizando o acumulador maior e o menor. Exercício 2. O exercício 2 eu estou gerando 20 elementos aleatórios e eu quero separar os pares dos ímpares. Forma 1, eu posso pegar e percorrer cada um. Resta a divisão por 2 igual a 0. É par, se não, é ímpar. Está tudo lá no código que eu passei para vocês na pastinha. A segunda forma é muito interessante. Tem uma estrutura em Python chamada List Comprehension, que você pode gerar a lista dentro do colchetes. Então eu estou dizendo aqui x for x no vetor, que eu gerei de 20, tal que o resto da divisão de x por 2 é igual a 0. Então, dessa forma, eu pego todos os pares sem precisar fazer código, eu faço em uma linha, ok? Esse é um jeito chamado List Comprehension muito poderoso. Exercício 3. O exercício 3, eu quero intercalar os caras. Então, eu vou fazer de um jeito com for. Eu vou gerar um número e vou colocar no vetor 1 e também, ao mesmo tempo, no vetor de saída, que é o dos dois intercalados. Vou gerar outro elemento, vou colocar no vetor 2 e no comum. Então, vocês estão vendo que o V3 recebe sempre os dois caras, tanto do vetor 1 quanto do vetor 2. Se você gerar aqui, você vai ver que tem intercalado V1 é 82, depois 64, 82, 64 e ele vai pegando. Tem um comando em Python chamado zip, muito legal. O zip, ele faz exatamente a ideia do zipper. O que o zipper faz? Ele pega e vai juntando duas fileiras. Então, eu estou pegando a fileira V1 e a fileira V2, eu vou fazendo os parzinhos, e esse parzinho eu vou gerar uma dupla, vai virar uma lista com dois elementos, e o extend, ele, ao contrário do append, ele pode incluir mais de um. Então, eu estou incluindo sempre dois elementos no V3, faz a mesma coisa. Muito bacana o zip. É só lembrar de zipper. Quarto exercício. O quarto exercício tem esse texto. Nesse texto aqui, vocês colocam com 3 caspetas, né? Tenho um string.punctuation, tem todos os acentos, caracteres especiais, e aí eu vou trocar todos eles. Se tiver só ponto, vírgula e 2 pontos, basta você fazer 3 replaces, mas isso aqui é para ficar geral. E aí o que eu faço? Vou fazer o explicit do texto, e depois, se o p de 0 estiver em Python, ou o p de -1 estiver em Python, eu faço o append e eu tenho a resposta. Não se esqueçam que aqui no final tem aqui um lower para converter tudo para minúsculo. Tem um outro jeito de fazer isso aqui, muito bacana também. O exercício 4, outra, que é utilizando List Comprehension. Então eu posso fazer direto dentro do colchetes a geração da lista, p para o p dentro do texto.explit, tal que p de 0 é Python, ou p de -1 está em Python. List Comprehension são muito poderosas.
O exercício 5. Vamos pegar aqui. No 5, eu quero ver se tem pelo menos uma das letras em Python. Como eu falei para vocês, o melhor jeito de vocês resolverem um problema complexo é dividir em pedaços, como o JavaScriptador. Então eu criei uma função chamada Pythonica. E essa função pega cada letra da palavra. Se a letra estiver dentro de Python, eu saio da função, não volto mais, com true. Se eu cheguei nesse return false, significa que não saí aqui em cima. Então, não tem nenhuma letra dentro de Python. Então, esse é um jeito bacana de fazer. E a outra forma alternativa, utilizando o list comprehension. Aí eu tenho a mesma coisa, só que eu faço p for p em texto.split, tal que if Pythonica unlend p maior do que 4. Então vocês podem ver que a gente vai ficando com um código cada vez mais compacto e poderoso, ok? Lista 5, que é uma lista difícil. A lista 5, o exercício A, é simples. O exercício A é só vocês converterem para o pseudocódigo e dar o resultado. Primeiro exercício. O segundo exercício também não é muito difícil. Você vai fazer um for, lembrando que você tem que parar no anterior, que é o 9, né? E esse aqui é até o 6. E esse conte mais igual é a mesma coisa que conte igual a conte mais 1. Quando você tem conte dos dois lados, você pode fazer mais igual. O exercício C é um range maior, está perguntando se é divisível por 2 e divisível por 7 também, né? Se dá para fazer da mesma forma aqui com list comprehension, né? E o último exercício, que é o mais difícil, que eu vou demorar mais tempo. O último exercício dos telefones, vocês vão fazer split, colando, né? E aí eu vou criar funções. Primeiro, item, é o mais difícil, que eu quero ver se tem dígito duplicado. Com for i em range de 10, eu vou gerar todos os dígitos. Vou converter cada um para texto, e quando eu faço a conversão para texto, eu posso grudar, aí eu vou gerar as duplas 00, 11, 22, 33, e aí eu consigo saber se tem dígito repetido. A vantagem de você fazer função é que você consegue testar esse negócio antes de fazer a lógica principal. Eu quero saber se a soma dos dígitos é par. Não esqueçam que esses caras de telefone são todos texto, então você tem que converter para inteiro cada um. E aí você vê se o resto da divisão é par. E aí eu tenho for f em f, se eu pergunto se não tem dígito duplo, se a soma é par e se o primeiro é diferente do último, ok? Dá para fazer a mesma coisa utilizando o list comprehension, fica muito mais rápido, o resultado dá o mesmo. A lista 5 é uma lista um pouco mais difícil, não tem problema se vocês demorarem, ok? O importante é o desafio.